pastor Hernani, Lara. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Receba com carinho o servo de Deus. Seja bem-vindo. A partir desse momento, a igreja está à sua disposição. Faça aquilo que o Espírito Santo plantar em você. Amém, irmãos? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer que só Jesus é bom. Amém? Se você puder dizer para 2 ou 3 pessoas, olha, só Jesus é bom, pá. Só Jesus é bom. E em seguida, se quiser tomar o teu assento, pode fazer. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar convosco, conhecer esta igreja. Quero agradecer a Deus a oportunidade de rever pessoas que outrora eram simplesmente colegas de igreja, membros de igreja, e hoje somos todos pastores, servindo a Deus. Nossos pais foram amigos, pastorearam e serviram a Deus, foram responsáveis, sem falsa modéstia. O pastor Natanael e o pastor Moacir Lara foram 2 grandes enchedores de igreja do Ministério de Santos. Pegavam a igreja caída, arrebentada, sem vida, sem fôlego, sem gente. Em 3, 4, 5, 6 meses elas estavam saindo pelo ladrão, né? E os seus filhos não são tão diferentes. Né? Deus passou um dom espiritual bom para nós e podemos dizer que vale a pena servir ao Senhor. Amém? Eu quero fazer só uma retificaçãozinha na informação que o pastor Moisés deu, que 25 anos faz que nós trabalhamos juntos, que ele trabalhou comigo. Mas eu estou na Inglaterra há 19 anos. Estou na Europa há 19 anos. 5 anos eu passei em Portugal e estou há 14 anos na Inglaterra, no Reino Unido, servindo ao Senhor. Fui enviado como missionário para Portugal em 97, depois de eu ter trabalhado, tinha minhas atividades profissionais, mas Deus falou comigo: tenho te dado dinheiro, posição social, mas nunca permitirei que tu ganhes uma eleição, porque eu estava doido para ser prefeito na minha cidade. Tinha me candidatado em 92, 94, fui candidato a deputado, quando o pastor Moisés trabalhou junto comigo. E em 95, Deus disse, e eu falei, bom, se é para isso, vamos para frente. Abandonei tudo. Tinha naquela época, quando abandonei, 5 empresas, uma imobiliária, construção civil, enfim, tínhamos 5 empresas, minha esposa também tinha mais uma. E nós largamos tudo. Alguém perguntou para mim, Hernani, o que você fez? Por que você fez isso? Eu falei, meu filho, eu deixei de ter para passar a não ter, né? Todos querem ter, eu deixei de ter para viver daquilo que eu não tenho. Portanto, eu louvo a Deus por ter escolhido servir ao Senhor, irmão. Eu louvo a Deus por ter escolhido não viver a riqueza, viver o poder, viver a condição financeira, mas eu louvo a Deus porque vivo nos braços do Pai, né? É um privilégio, irmão. Às vezes nós olhamos para a conta bancária e não ter um centavo. Domingo passado eu olhei para a conta bancária da igreja e para a minha estava devedor 1.075 libras. Escrevi para minha esposa, falei, vocês têm que arrumar algum jeito que tem que cobrir a conta, porque é pagando aluguel. Aí ela falou assim, Deus proverá. Foi no domingo e continuou devedor. Na segunda-feira, eu ligo para ela e digo, bem, não entrou o dinheiro ainda, amor. Eu falei assim, mas ainda é domingo. Cheguei domingo, dormi, estava sem internet, passamos o dia todo. Na segunda-feira de manhã, ela ligou para mim e falou, Nani, eu só vou depositar 1.060, ainda vai faltar 75, eu tinha o salário do pessoal para pagar da igreja. Eu falei, bem, não vai dar. Ela falou assim, mas ainda não terminou o dia. Você disse que era até meio-dia, mas ainda não terminou o dia.
quando eu abro a conta, na primeira oportunidade que eu tenho, alguém, durante a madrugada de domingo, glória seja dada ao nome de Jesus, entregou um dízimo que fazia 5 meses que ele não dizimava, e aquilo cobriu o suficiente em todas as despesas, pagamos o salário do pessoal, e o nome do Senhor foi glorificado. Se você quer aplaudir a Jesus e glorificar a Deus por isso. Sabe, irmãos, às vezes nós olhamos as circunstâncias da vida e achamos que o importante é nós termos saúde, o importante é nós termos um trabalho, o importante é nós termos dinheiro para pagar as contas, mas eu quero dizer uma coisa para você, que nada disso é importante. O importante é ter Jesus. Por isso que eu gosto de cantar um corinho. Será que tem algum tocador lá em cima? Se não tiver, vai lá. Eu gosto de cantar um corinho, irmão, um hinozinho que é muito fácil, todo mundo conhece. Eu não sou cantor, pastor Natanael, pastor Moisés, faça confusão do Natanael. Pastor Moisés está vivo, aqui está do lado dele ali, o pai dele está vivo ali. É coisa incrível, cara. O pai e o irmão, eu fico ali, mas é exatamente igual. Poxa, primeira vez, caramba, o Natanael está vivo? Olhei ali, mas eu achei que ele tinha morrido, mas está vivo. Jesus é bom. Mas é um hinozinho que os irmãos devem saber, e eu gosto de contar esse hino, sabe por quê, irmão? Porque não tem nada mais maravilhoso do que Jesus, não é? Aí eu canto assim, ó: meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar. Firme a Deus, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Quando eu estava no hotel, eu tinha um propósito de, nesta noite, pregar sobre o tema o maravilhoso nome de Jesus. Mas eu, ao começar a olhar e folhear, o Espírito de Deus falou comigo de uma forma muito clara, e eu ainda não tinha certeza se eu ia ministrar sobre esse tema, mas agora a irmã veio aqui trazer uma palavra sobre morte, sobre a morte na França, e aquilo veio confirmar no meu coração que eu deveria ministrar sobre isso. A outra coisa que me levou a fazer isso foi o nível desta igreja. Eu percebi que os irmãos têm um nível, não só o nível espiritual, mas tem nível cultural. E eu falei, peraí, esta é uma igreja diferente, né? Eu vou ministrar uma palavra um pouco mais consistente, a fim de que os irmãos também possam sair daqui alimentados. E o tema que Deus me deu para que eu ministrasse nesta noite é túmulo vazio. O túmulo vazio. Diga para alguém, o túmulo está vazio. O túmulo
túmulo vazio, irmãos, ele tem muitos significados. É óbvio que se nós olharmos para o texto bíblico, a nossa mente logo vai reportar para quando Maria chegou no túmulo e a pedra havia sido removida e não havia nada lá dentro. Mas ela do lado de fora chorou: onde é que colocaram o meu Senhor? O túmulo vazio, você também vai se lembrar exatamente do momento em que Pedro e João chegam à porta do túmulo. João para na porta, mas Pedro entra e olha, só tem um lenço lançado sobre o lugar onde a cabeça de Jesus estava, mas o túmulo está vazio. Você também pode pensar e lembrar dos momentos em que os donos da cidade, os comandantes, os sacerdotes disseram: olha, vamos fechar esse túmulo, vamos mandar dar dinheiro para os soldados e dizer: olha, roubaram o corpo. Ele estava ali, mas vieram os discípulos e roubaram o corpo. Você pode pensar um monte de coisa, mas eu quero dizer uma coisa: o túmulo continua vazio. Louvado seja o nome de Jesus. O túmulo continua vazio, independente das circunstâncias da história. Ele continua vazio, porque Ele está vivo à direita de Deus Pai, a interceder por mim e por você. O túmulo continua vazio. E o túmulo vazio, e eu quero convidar que tu abra a tua Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 13 a 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 13 e 14. Ezequiel 37, 13 e 14, diz assim a palavra de Deus, olha, já está lá: e quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. 14, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Amém? Se nós olharmos, irmãos, Deus sempre tem uma situação para nós, e eu quero dizer nesta noite, e vou contar uma ilustraçãozinha de um rapaz, uma história de um romeno. Ele trabalhava numa loja e ele teve um sonho. E aquele rapaz estava na sua casa e saiu desesperado, foi ao seu patrão e disse: me empresta o teu carro, me empresta o teu carro. E ele disse: por que você quer o meu carro? Eu preciso ir fugir para Nova York. Eu tenho que sair porque eu tive um sonho que a senhora morte vinha ao meu encontro. E aquele rapaz, desesperado, falou para o seu patrão: mas isso é um absurdo. Como é que você vai sonhar com a senhora morte, que ela vai te encontrar aqui, e você quer fugir para Nova York? Você acha que no meio de 16 milhões de habitantes, ou de 20 milhões de habitantes, ela não vai te encontrar? Ah, não, certamente não. Eu me esconderei na casa de alguém e ela não vai me achar, porque há muitas pessoas lá. Empreste-me o teu carro. E o patrão virou as costas e foi buscar a chave. Nisso ele estava atendendo no balcão e encontrou uma senhora que veio fazer compra. E ela olhou para ele e falou assim: ué, o que é que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar em Nova York? Sim, eu vou para Nova York. Pois é, eu sou a morte que vim te buscar. Ninguém conseguirá fugir da morte. Todos nós, quer queiramos, quer não, iremos passar pela morte. Por quê? Porque a morte é a consequência do pecado. A morte é, na verdade, o salário que o pecado nos trouxe. E eu quero dizer a você, ainda que tu tenhas aceitado a Cristo Jesus como Salvador, tu não está livre da morte. Diga para alguém aí, tu não está livre da morte.
O Espírito de Deus está aqui, Ele está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Lá em cima, o Espírito de Deus está aqui. Cante comigo. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, diz assim: e o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Este texto e esta ordem, e esta palavra de Deus continua valendo nos dias de hoje. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu também ao Romanos, no capítulo 6, na parte A do versículo 23, pois o salário do pecado é a morte. Portanto, não existe meio de nós nos livrarmos da morte. A morte faz parte da vida. Você olha para uma plantazinha, ela está ali, daqui a pouco ela cresce, dura 100 anos, mas ela morre. Tu olha para um animal passando na rua, ele, como é bom ter cachorro, né? Mas pena que ele só dura 12, 13 anos, o melhor dura 14. Ele morre também, por mais que tu ame, por mais que tu cuide, por mais que tu trate, ele morre. Minha mãe está com 85 anos. A minha mãe e a mãe do Moisés deram surra nos nossos pais, né? Elas estão vivas, não sei até quando. Eu disse para minha mãe quando eu saí de casa: mãe, quando alguém perguntar para a senhora o que a senhora está fazendo, a senhora diz assim: estou caminhando, eu estou a caminho do céu. Não interessa se é aqui agora ou é quando a vinda de Jesus vier, eu estou a caminho do céu, porque este é o meu processo. Eu estou semeando para alcançar alguma coisa, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu quero dizer para você, portanto, que ninguém vai escapar da morte, pois ela certamente baterá na sua porta. Se você tiver dinheiro, ela vai bater na sua porta. Se você tiver saúde, ela vai bater na sua porta. Se você não tiver nada, ela vai bater na sua porta também. Alguém perguntou para mim: Nani, você não tem doença nenhuma? Eu falei: eu não tenho nada. Estou com 62 anos, vou fazer 62, sou sadio ao extremo, não tenho nada. Tive um derrame há 2 anos atrás, mas eu só estou um pouquinho mancando do lado direito, mas eu não tenho nada. Mas a porta da morte vai me achar. Vai. E quando ela me achar, sabe por que os islamitas se explodem? Porque eles não temem a morte, irmão. Foi por isso que eu resolvi pregar esse tema hoje. Eles não temem a morte para eles é um pagamento. A morte para eles é um salário. Eles vão morrer
e vão adquirir 7 virgens. Não sei para quê, mas vão ter 7 virgens. Isso é só mesmo no Islã, mas no Islã não diz nada disso. Eu já li o Alcorão de capa a capa, já estudei, não diz nada disso. Alguém diz para o analfabeto dele, que eles são tudo analfabeto mesmo, diz para ele isso, eles acreditam. Mas uma coisa é certa, irmão, então, mas eles não temem a morte, porque a morte, quando eles morrem, eles vão para o paraíso. Eu quero dizer para você, você vai morrer. Amém? Meu, você vai morrer mesmo. Tenha medo, tenha medo. Olha só, tem uma historinha interessante. Certa vez um homem quando nós olhamos, irmãos, para o futuro, quando eu vi aquela irmã falar das crianças aqui, né, que coisa linda, não é? Que palavra, olha, vai ter aqui médicos, vai ter gente importante, vai ter presidente da República, desde que não seja do PT, mas né, vai ter tudo aqui, né, vai ter tudo aqui, graças a Deus, não vai ter mesmo, né? Mas você já pensou se acontece o que aconteceu com o filho do pastor Moisés? Quantos na tenra idade já não vê o amanhã acontecer? Meu filho tinha 18 meses de vida. Minha esposa estava do lado de fora da igreja, ela não era crente, estava do lado de fora da igreja, e nós estávamos tomando Santa Ceia, e meus 2 filhos estavam brincando, e de repente o mais novo caiu e apagou de vez. Ela pega ele correndo no colo, e ao invés de ir para o hospital, porque ela tinha seguro-saúde, tinha condições financeiras de ir para qualquer hospital, podia fazer o que ela quisesse, mas ela preferiu sair do carro e ir para dentro da igreja, aonde estava o pai daquele menino servindo ao Senhor. E aquela entrou e entregou na mão do meu pai, seu Moacir, o Moacirzinho. E aquela criança de 18 meses sem vida foi colocada nas mãos do seu avô. A igreja levantou-se em clamor, eram mais ou menos 10 horas da noite, e de repente aquela criança foi me devolvida aos meus braços, completamente sem vida. Eu falei, Jesus, e agora? Meu pai disse assim, crê somente. Eu disse para ele, eu estou crendo, pai. E sentei-me no banco, no primeiro banco do coral. Eu sentado no banco, o pastor veio por trás de mim e disse assim, Hernani, leva no médico, né? Leva no hospital, né? Eu falei, se Deus quiser levar, vai levar. Mas ele entrou aqui, eu vou sair daqui com ele andando, em nome de Jesus. E o pastor ficou assim, Hernani, você é muito arriscado. Eu falei, o meu Deus tem poder para operar. Eu esperei 20 minutos, eu vou encurtar. Eu esperei 20 minutos, várias pessoas mandaram levar ao hospital. E eu fiquei sentado lá. Depois de 20 minutos, o bracinho dele caiu. A temperatura voltou. E ele tem 33 anos e serve ao Senhor comigo em Londres, para a glória de Deus Pai. Quando nós olhamos para o Calvário, irmão, nós vemos no Calvário uma cena horrível, uma cena de morte. Nós olhamos para o Calvário e vemos um homem chamado Jesus, que recebeu o nome em latim, Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus, e ele gritava, Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava o meu grito, o teu grito, o nosso grito. Ali estava a minha morte, a tua morte sendo crucificada. Ali estava um homem, como qualquer um de nós, passando por um momento de dor e de angústia. Mas ali estava um homem que estava crucificando, não a sua carne, mas estava crucificando a minha, a tua e a nossa morte, para a glória de Deus Pai. Ali estava um homem que morreu para que eu e você pudéssemos ter uma vida diferente no futuro.
Se nós olharmos para o Calvário, irmãos, nós vamos ver no Calvário as pessoas embaixo, olhando para Jesus, contemplando o seu corpo desfigurado, contemplando o seu corpo maltratado. Mas eu quero vos dizer uma coisa: naquelas chagas que estavam ali, estavam a minha, a tua e as nossas enfermidades, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquela morte, aquele Calvário, não era um Calvário de dor, era um Calvário de angústia para ele, mas era um Calvário de vitória para mim e para você, para a igreja de Cristo aqui na terra. Era o nosso caminho da felicidade. Ali estava o meu, o teu, o nosso Salvador. Diz o texto bíblico, lá em Deuteronômio, no capítulo 21, e no versículo 23, se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo dele durante a noite, enterre-no naquele mesmo dia. Por quê? Presta atenção. Porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. No Calvário não estava presente o Filho de Deus, mas sim toda a humanidade. No Calvário não estava lá presente um homem que nasceu de uma virgem. Ali estava o próprio Adão sendo crucificado nos seus pecados. Por quê? Porque maldito é aquele que fosse levantado no madeiro. Ali estava um homem maldito e amaldiçoado, que foi tirado, que foi pregado com um único objetivo: matar aquilo que estava vivo, que se chama morte. Cutuca no teu irmão aí, a morte vai te alcançar. Que mensagem trágica, né, irmão? O cara só fala de morte, rapaz. Eu pensei que eu ia pregar sobre vida, mas eu estou falando de morte. Depois do Calvário, alguém olhou, conhecedor desse texto da lei, corre a quem tinha autoridade e pede o corpo dele. Me dê o corpo de Jesus para que eu possa sepultá-lo antes das 6 horas. Aquele homem é descido da cruz, é enrolado, é preparado, é enrolado em um tecido de um só fio. Preste atenção que isso é muito interessante. Oh, Jesus gostoso! Ele foi enrolado em um tecido de um só fio. Isto simboliza uma coisa para você: a tua vida teve começo, mas não terá fim, porque você nasceu para viver. Ali estava o símbolo do pecado sendo morto, sim, claro, mas ali estava sendo enfaixado em um fio de linha que não tinha fim, porque ele foi feito de um só fio, até o último pedaço daquele pano. Eu quero dizer que Deus tem algo bom para a tua vida nesta noite. Eu quero dizer que Deus tem algo especial na tua vida nesta noite. Eu quero dizer para você que Deus escolheu este dia para mudar a tua mente, para mudar o teu coração, para tirar a angústia da tua alma, para tirar as preocupações que tu tem com a tua vida, porque eu quero vos dizer, hoje não é dia de morte, hoje é dia de vida, é vida com abundância, porque Jesus nasceu e Ele morreu e ressuscitou. Na sepultura em que ele foi colocado, é colocado todas as pessoas boas e más. Lá em Londres, tem o pastor Moisés esteve comigo, eu levei ele num túmulo de John Wesley. Está lá escrito: aqui jaz os restos mortais de John Wesley. Todas as pessoas que visitam a casa de John Wesley, o Cicerone mostra, do outro lado da rua tem um cemitério,
E daqui você vê a campa da mãe de John Wesley. Lá no bairro onde eu moro, existe um cemitério em Norwood, que está lá, aqui já, Carlos Spurgeon, cemitério de um dos maiores evangelistas. Mas no sul tem outros cemitérios que tem pessoas muito especiais. Agora o último especial que foi sepultado foi John Stott. Ele está lá sepultado, está lá o seu túmulo. Quando você anda pelo mundo, você encontra muitos túmulos, lembranças, memórias de pessoas que estão sepultadas. Você vai em Israel, existem túmulos de Sharon, existe túmulo da grande mulher que administrou, que começou, que venceu a grande guerra dos 6 dias. Existem túmulos especiais em Israel, mas existe um túmulo que está vazio, o túmulo do meu, do seu, do nosso Jesus. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Ele morreu como homem, ele foi maldito como homem, mas ele está no seu túmulo, onde foi colocado, onde todos nós seremos sepultados. Ele está num túmulo, e este túmulo está vazio, porque para mim e para você existe uma esperança que não se pode mudar. Existe algo que não pode ser alterado. Uma verdade que não pode ser mudada. A verdade da tua morte não pode ser mudada, mas a verdade da ressurreição de Jesus ninguém pode negar, porque Ele está vivo e vivo para sempre. O único túmulo que está vazio é o túmulo de Jesus. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 5 e versículo 6, diz assim: então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi colocado. E ele olhou, e elas olharam, e não havia ninguém aonde elas presenciaram ser colocado, aonde elas acompanharam José de Arimateia para o colocar. Não foi ninguém que contou a elas que eles estavam ali, não foi ninguém que contou a elas que ele havia sido colocado naquela pedra, não foi ninguém que contou. Elas estiveram presentes desde o primeiro dia do seu evangelismo até o dia da sua sepultura. Elas estiveram com ele, elas conheciam quem era Jesus. Em alguns dos evangelhos conta que ela estava chorando no jardim do túmulo, e de repente ouviu uma voz: mulher, mulher. E ela, sabendo que ela o havia colocado naquele túmulo, e ela, coisa gostosa. Esse negócio de meditar nisso é muito gostoso, irmão. Ela viu ele ser sepultado, ela retirou ele do Calvário, ela ajudou a carregar, ela ajudou a embalsamar, ela ajudou a passar os perfumes, ela ajudou a enlear, ela ajudou a transportá-lo até o túmulo, ela ajudou a colocar, limpar a pedra para ele poder ser sepultado. Ela estava presente em todo o tempo. Ela não poderia imaginar que aquela voz era a voz do meu Senhor e Salvador. Então ela diz: Senhor jardineiro, na nossa linguagem, coveiro, onde é que você colocou o corpo do meu Jesus? Mas para cada um de nós existe uma forma especial
que Ele nos chama. Para cada um de nós, Ele tem o nosso nome gravado na palma da sua mão. Para cada um de nós, Ele tem um timbre especial para falar comigo, para falar contigo. Para cada um de nós, Ele tem um sentimento diferenciado. E Ele diz: Maria. Eita, Jesus gostoso! Quando ela ouviu aquele timbre, ela já sabia que não era o jardineiro, que não era o coveiro, que não era o guarda, mas sabia que era o seu, o meu, nosso Senhor Jesus. Oh, é para você aplaudir, oh, é para você glorificar, é para você chorar, é para você gritar. Oh, aleluia! Aleluia! Ele não está aqui, pois Ele ressuscitou. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, no versículo 20, diz assim: mas de fato, olha só, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. De fato Ele morreu, de fato Ele foi sepultado, de fato, vocês têm razão, mas Ele foi as primícias daqueles que ressuscitarão. Ele é a primícia do Natanael, Ele é a primícia do Moacir Lara, Ele é a primícia daqueles que partiram com o Senhor, Ele é a primícia que está preparando o dia do arrebatamento da igreja, em que os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Mas uma coisa é certa: tanto os mortos quanto os vivos nos encontraremos nos ares com Ele e reinaremos o milênio e de eternidade a eternidade. É esta a verdade que o Evangelho me revela. Todos passarão para a morte, mas todos têm a oportunidade de ressuscitarem da mesma forma como Ele ressuscitou. Todos passarão pela dor, mas todos têm o direito de usufruir a glória de Deus na sua vida. Esta é a prova, irmão, daqueles que morrem no Senhor, ressuscitarão para a vida eterna. A prova da ressurreição dos mortos não é ouvir falar dos cerca de 500 que ressuscitaram quando Ele morreu. Alguns historiadores, alguns escritores bíblicos, para tirar um pouco a glória de Deus, porque a maioria dos grandes escritores gosta de ter glória e não de glorificar. A maioria dos grandes pregadores gostam de receber honra, mas não de honrar. E muitos destes dizem que aqueles que saíram do túmulo são as primícias dos que dormiram. Porque eles voltaram a morrer. Então ele não é primícia de ninguém. Se eles voltaram a morrer, não é primícia de ninguém, porque a minha primícia está vivo para sempre. Olha só o que diz o texto bíblico. Romanos capítulo 6, versículo 23. Eu li a parte A, agora a parte B. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia!
Lá em Gênesis, Deus disse: quem comer do fruto morrerá. Aqui em Romanos, quem recebe Cristo viverá. Quem diz não para o fruto, esse está dizendo sim agora para Jesus de Nazaré. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu recebo a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Existem aqui dois tempos na história. Existem dois tempos muito especiais. O primeiro tempo dos discípulos. O tempo em que os discípulos saíram, foram ordenados por Jesus, e eles pregaram e voltaram felizes. Os demônios nos são sujeitos, os enfermos são curados. Maravilhas em teu nome acontece. E eles voltaram felizes. Os discípulos, no primeiro momento em que as coisas não deram certo, eles se acovardaram. Um menino, talvez uns 12 a 15 anos de idade, cai endemoniado, procuram levantá-lo, mas ele continua caído. Aquele menino, tentaram orar por ele, mas não aconteceu nada. Jesus desce do monte da transfiguração. No momento em que ele teve a glória de Deus se manifesta, em que João, Tiago e Pedro viram a glória de Deus, vocês devem lembrar que Jesus disse: aqui estão alguns, ou aqui está um, que não morrerá antes de me ver na minha glória. Não foi só um, foi Pedro, Tiago e João que viram Jesus ser glorificado, porque eles viram Moisés e o próprio Elias. Tempos diferentes, épocas diferentes, e nenhum dos dois morreram. Todos sabemos que Moisés talvez tenha morrido, mas Elias foi arrebatado ao céu. Como é que estavam os dois juntos? Eles estavam na glória de Deus. Não há morte e não há separação. Na glória de Deus eles estão unidos. E eu quero dizer que este ambiente é o ambiente da glória de Deus, aonde a presença do Espírito de Deus está entre nós, aonde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A glória de Deus está neste lugar. A glória de Deus é para mim, é para você, é para todos aqueles que crerem e confiam verdadeiramente na palavra de Deus. Os discípulos ouviram Jesus dizer: até quando eu estarei convosco? Mas ele orou e aquele moleque foi liberto. Mas quando Jesus morreu, os discípulos se uniram e ficaram todos dentro de um cenáculo. Jesus encontrou todos menos um, depois esse um pela outra vez, e disse: paz seja convosco. Ei, não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte, porque a morte, Ele está aqui, venceu a morte, e Ele te diz: paz seja convosco. Os discípulos estavam com medo de serem mortos como Jesus foi. Os discípulos estavam com medo da morte, como todos aqueles que têm vida, que vivem e têm medo da morte. Mas eu quero dizer, a morte é simplesmente o caminho para tu chegar mais cedo diante do Senhor. Não tema a morte, porque Deus te deu a vida, e é a vida que te faz viver. É Cristo Jesus nosso Senhor, e Ele está vivo para mim e para você. Os discípulos, depois dessa palavra, ficaram no cenáculo, orando até serem batizados com o Espírito Santo. O grande segredo e a diferença está aqui. Antes, acovardados dentro de um cenáculo. Depois da ressurreição, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Eis que eu vos envio, eis que eu vos envio, eis que eu vos dou o Espírito, eu que vos dou autoridade, eis que eu vos dou poder, está nas tuas mãos. Eu quero te dizer que você que é discípulo de Jesus, tem autoridade na tua vida, tem autoridade na tua mão. Você, como foi feito com aquele menino, repreenda a enfermidade, repreenda a morte, porque o poder de Deus está na tua mão, porque Ele é Senhor, e é Ele que opera o milagre na minha, na tua e nas nossas vidas. O meu filho ressuscitou. Estou eu em Portugal. Uma senhora de 78 anos morreu dentro da igreja. E eu anunciava na rádio: venha, que o milagre vai acontecer. E aquela mulher, ao invés de ficou doente, ao invés de ir para o médico, foi para a igreja. Nesta mesma semana, o Edir Macedo havia sido preso nos Estados Unidos por charlatanismo. E eu falei, e aquilo estava um burburinho em Portugal. Ele foi preso, e eu, que sou assembleia e brasileiro, também vou ser preso. E eu fiquei apavorado. Mas as irmãs que estavam comigo, nós tínhamos umas 16 pessoas naquele culto. Era um culto de terça-feira. E a mulher foi colocada, a irmã foi colocada no banco deitada. Mas uma irmã viu o meu apavoramento. Ela disse assim: calma, calma, Deus está aqui. Deus está aqui, pastor. Ele vai fazer milagre. Pusemos as mãos sobre a mulher e começamos a cantar: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Orei por ela e ela se levantou. A ambulância chegou e ela foi com a ambulância. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, eu bati na porta dela. Ela abriu a porta e disse: ô pastor Hernani, eu estou aqui bem viva. Glória ao nome de Jesus! 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 Às vezes, nós ficamos tão temerosos com as lutas, com as dificuldades, porque nós somos homens, somos frágeis. Mas nesta noite, o Espírito de Deus me enviou aqui para te fortalecer na fé, para te encher de coragem, para te dar ânimo, para você vencer mais uma semana de luta. Eu estou destinado a lutar, eu estou destinado à morte, mas eu vou viver, porque a vida que Deus me deu é uma vida eterna. A morte só é um processo pelo qual haveremos de passar, mas a morte não é o fim. Diga para o teu irmão: a morte não é o fim. Não é o fim. Nada acaba ali. Tudo começa ali. Tudo começa ali. Nascer uma criança. Nós não sabemos o que será daquela criança. Existe uma história que quando nasce uma criança, existe lágrimas. Mas quando morre um salvo, existe alegria. Por quê? Porque a criança, ninguém sabe o que vai acontecer com ela. Mas quando um salvo parte para a eternidade, sabemos que ele foi recebido no céu e o Senhor o abraçou. Quero profetizar na tua vida nesta noite. Alguém armou contra você, mas nesta noite o Espírito de Deus manda te dizer que Ele vai guerrear a tua guerra. A tua guerra não é tua, porque Ele te escolheu e te nomeou para que você tenha uma vida diferenciada. Ainda que este momento seja difícil, mas tu cantarás o hino da vitória. Esta irmã aí de amarelo, levanta aí, irmã. Esta irmã de amarelo, você mesmo, é tu mesmo, fica de pé.
Deus está mandando dizer para ti, minha irmã, nunca desanime, nunca perca a tua esperança, porque eu estou convosco, eu te exaltarei, eu farei a diferença, porque para mim tu és uma joia preciosa e eu te escolhi, diz o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um certo jovem estava na escola e houve um terremoto e as paredes da escola caíram, muitas vidas se perderam, mas havia um homem que servia ao Senhor. E ele ouviu a notícia que a escola do seu filho havia sido destruída e que não havia nenhum sobrevivente. Aquele pai desesperado correu à porta da escola, olhou para um lado, olhou para o outro e estava tudo destruído, não havia nada em pé. Na sua frente estava os guardas cercando para evitar que as pessoas fossem lá para cima, porque o veredito era um só: não houve sobreviventes. Mas aquele homem disse: ainda existe uma esperança, eu vou atrás do meu filho. E aquele pai desesperado começou a cavar com a mão, começou a cavar, tirar tira as pedras, e de repente as outras pessoas também que tinham seus filhos naquele lugar começaram a ajudar a remover as pedras, a remover os entulhos. Um comandante do corpo de bombeiro mandou buscar uma máquina, e a máquina veio começar a remover. Não, tem que haver esperança, tem que haver. Passaram horas tirando os entulhos, porque era um prédio de 3 andares e ele havia desabado completamente. Aquele pai, mexendo e removendo, demoraram 5 horas para chegar a uma determinada laje. Quando ele gritava, ele começou a gritar: João, João. Não se ouviu o som, e ele continuou: não, eu não vou desistir, eu não vou desistir. E começaram a tirar mais laje, e começaram a limpar. De repente, veio um guindaste e puxou uma coluna. Quando puxou uma coluna, o pai gritou: João. De dentro daqueles entulhos, uma voz suave que dizia: meu pai, eu estou aqui. Aquele pai, feliz por aquele achado, entrou e começou a cavar mais forte, com ânimo: meu filho, você está bem? Meu filho, você está bem? Eu estou bem, pai, eu estou bem, pai. Eu só tenho fome e sede, mas eu estou bem. E o pai perguntou: você está só, filho? Não, todos os meus colegas da minha classe estão comigo. E aí tiraram aquele moleque. Vieram a imprensa e veio perguntar: mas meu menino, vocês não tiveram medo? Aquele menino disse assim: eu não, porque meu pai sempre disse: meu filho, eu nunca vou te deixar só, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou esquecer de você. E meu pai nunca falhou. Aquele menino acreditou no pai e foi salvo pela determinação daquele pai. Deus é o teu pai e Ele não falha jamais.
Ele nunca falhou, Ele não falhará. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não te deixarei só, eu não te abandonarei. Ainda que tua mãe te negues, eu não te negarei. Ainda que te abandonem, ainda que te virem as costas, eu não te deixarei, porque tu és meu e eu sou teu, diz o Senhor para você nesta noite. Fiquemos de pé neste momento para a glória de Deus Pai. Para concluir, eu quero ler um texto bíblico. Pedi para colocar aí, Mateus 28 e 20. Quero que toda a igreja leia esse texto junto comigo. Todos juntos. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado.